agradeço a iniciativa do Orton e dos demais que tiveram em tão pouco tempo, né, que fazer toda a logística e toda a preparação para realmente tornar possível esse evento, né. Para mim é um privilégio, uma alegria e uma expectativa é que realmente Deus possa nos abençoar, nos edificar e fazer com que por meio daquilo que foi exposto hoje aqui a gente possa, a partir de um conhecimento mais profundo daquilo que Deus faz e daquilo que Deus é, né, a gente possa adorá-lo mais profundamente e possa servi-lo com mais humildade e inteireza, né, porque afinal de contas Ele é tudo em todos, né. Foi reforçado aqui, né, o fato de que a minha palestra seria a palestra principal, mas quero dizer que as palestras anteriores para mim são tão relevantes e importantes quanto essa e pude aprender muito com elas, né, e espero poder contribuir naquilo que eu vou abordar hoje, né. Então, meu tema é exatamente sobre a teoria do design inteligente, né. Eu não me proponho a abordar detalhes da teoria, mas unicamente mostrar os pilares, né, as bases e o que realmente é essa teoria, né, a teoria do design inteligente. Mostrar, né, deixar claro que ela não é uma teoria religiosa, né, não parte de pressupostos religiosos, mas que, como qualquer teoria científica, faz uso da própria ciência para chegar nas suas inferências, né. O Orton pediu para eu reforçar o fato de que essa teoria, né, está sendo agora mais emblematicamente sendo estudada no Brasil, através do Instituto de Discovery, que fez uma parceria. O Instituto Discovery é um instituto que tem sede nos Estados Unidos, que tem justamente a ênfase em estudar fenômenos a partir do universo dos seres vivos, a partir da teoria do design inteligente. Então, esse Instituto Discovery ele fez parceria com a Mackenzie, né, a Universidade Presbiteriana Mackenzie, e agora nós temos aqui no Brasil, através da Mackenzie, né, um núcleo de estudos voltados para a teoria do design inteligente. E não pensem que nesse núcleo temos pastores, temos teólogos, temos, enfim, pessoas voltadas à religião. Nós temos cientistas, nós temos pesquisadores na área das ciências, né, históricas, né, como químicos, físicos, biólogos. Então, isso deixa claro que é uma coisa séria, não é aquela propaganda que normalmente os contrários ao design inteligente costumam pregar, né, que são fanáticos, fundamentalistas religiosos que tentam fazer uso desesperado, né, de algum subterfúgio científico para tentar justificar a Bíblia, né. Então, é um instituto sério, ao contrário do que muitos já logo nesse início já quiseram fazer, né, quiseram ridicularizar, né, por meio das redes sociais, até por meio de algumas notícias, né. O próprio Estadão, né, publicou a notícia de forma enviesada, né, o fato desse instituto ter sido criado aqui no Brasil, mas saibam desde já que é um instituto sério, de pessoas sérias, né, comprometidas com os princípios acadêmicos e científicos, que visa exatamente reinterpretar tudo aquilo que ao longo da ciência, da evolução científica realmente tem se obtido, né? Mostrar uma via alternativa de interpretação de tudo aquilo que realmente a ciência tem absorvido ao longo da sua evolução, né? Então, vamos começar a falar um pouco sobre a teoria do design inteligente a partir dessas frases que eu coloquei para iniciar a abordagem. Bom, se vocês pudessem ler o que está escrito naquela primeira frase em branco ali, talvez sem aquilo que está escrito embaixo, né, sobre quem escreveu e que ele é, talvez você diria que ele é um religioso, talvez você diria que ele é um teólogo, talvez um pastor, ou enfim, uma pessoa que não está envolvida em ciências. E ele diz o seguinte, ele diz que todos os cientistas que têm qualquer profundidade em seu trabalho, eles descobrirão a mão de Deus na natureza, ou do contrário, um mistério que eles se recusam a identificar como Deus. Então, se a gente fosse apresentar essa frase, talvez
sem o autor dela e sem dizer quem ele é, para a grande maioria da academia, eles diriam que essa pessoa é uma pessoa desinformada, é uma pessoa que realmente não está comprometida com os fundamentos científicos, né? E que, portanto, não deveria ter crédito nenhum. Mas quando você observa quem escreveu essa frase, você já não olha com os mesmos olhos. Quem escreveu isso foi Max Planck, que nada mais nada menos é o fundador da mecânica quântica. Ele que realmente quebrou os paradigmas da física clássica, da mecânica clássica, e introduziu aquilo que nós chamamos hoje de mecânica quântica. Ele foi quem descobriu e identificou a quantização da energia a partir da radiação do corpo negro e deu uma nova roupagem para a física. A partir dali foram desenvolvidos os fundamentos da mecânica quântica e hoje a gente conhece muito bem, né? Talvez muitos não conhecem a sua profundidade, mas ao menos a gente vê como ela é popular, né? Ou seja, como ela é bastante aceita, como ela é bastante usada e como ela tem o seu respeito, né? Então, a gente observa com isso que aquilo que realmente é pregado, aquilo que realmente é difundido não procede, né? O fato de que apenas cientistas de baixo escalão, por assim dizer, ou pessoas que realmente não são comprometidas com os fundamentos da ciência, é que realmente acham que por trás da perfeição que a gente encontra em tudo que a gente estuda ao nosso redor, na natureza, não existe um ser superior, uma mente inteligente, né? Um mistério que realmente nós poderíamos identificar ou chamar de Deus, né? E o curioso dessa frase é fazer um paralelo com aquilo que a gente já tem escrito há milhares de anos nas Escrituras, né? Diz o insensato em seu coração não há Deus. Então, exatamente o que nós podemos observar hoje, né? Pessoas insensatas e com seus corações empedernidos, né, endurecidos pelo pecado, eles se recusam a perceber realmente a assinatura de Deus naquilo que eles estudam, naquilo que se observa. Então, vamos falar a partir daí, né, vamos prosseguir, né, que é design inteligente. Então, a nossa proposta é realmente mostrar o que é essa teoria do design inteligente, né, mostrar os elementos que compõem essa teoria, né, o que ela fala sobre a complexidade, os seus argumentos, a forma dos organismos, as especificações, enfim. O objetivo é dar realmente um panorama geral da teoria do design inteligente. E para começar, nós podemos começar falando sobre o que é a natureza, né? A gente pode definir de várias maneiras o que é a natureza, mas uma forma abrangente e ao mesmo tempo científica é dizer que a natureza e tudo que nos cerca, o universo e os seres vivos, eles são efeitos. A gente pode, do ponto de vista científico, dizer que tudo que realmente nos cerca, a natureza, o universo e nós mesmos, em termos científicos, em termos físicos, somos efeitos, né? E por ser a natureza efeitos, né, ser um efeito, esses efeitos eles requerem uma causa. Né? Todo efeito requer uma causa, a própria lógica nos leva a isso, né? A lógica racional nos leva a inferirmos isso, que todos os efeitos requerem uma causa. E, de preferência, essa causa deve ser uma causa conhecida, né? Uma causa necessária e uma causa suficiente. Isso são argumentos realmente que podemos chegar a partir da lógica, né? Então, tudo que a gente encontra ao nosso redor, a beleza da natureza, a diversidade dos peixes, né? Não só a diversidade, mas a própria beleza intrincada nas cores. A gente vê ali o planeta Terra, as infinitas variáveis que mantêm esse planeta em tão perfeita sintonia com todos os seres e todas as formas de vida. O ponto de vista microscópico, DNA, a informação contida, né? Os seres humanos, os animais, enfim. Tudo são efeitos, e como efeitos, eles requerem uma causa conhecida, uma causa que seja necessária e suficiente. Então, a criação, a natureza que a gente observa, ela está impresso isso, né? A gente pode observar isso. E para explicar essas causas, né? Para explicar essa causa, a gente poderia basicamente resumir ou
no final de qualquer inferência, no final de qualquer linha de raciocínio, linha de pensamento, qualquer elaboração de explicação para justificar esses efeitos, né, você pode ter basicamente duas alternativas a respeito das causas. Né? Você só pode ter duas, no final das contas, duas causas universais. Duas causas que levaram a produzir esse efeito que é a natureza ao nosso redor. Uma delas é a necessidade ou o acaso, que é sinônimo de dizer que são simplesmente forças naturais, ou seja, forças naturais que de forma casual, né, ou aleatória, chegou a produzir aquele efeito, ou a segunda alternativa, que é o design inteligente, ou seja, a ação de uma mente inteligente e consciente foi que projetou, planejou e criou todos esses efeitos, né? Essa é a segunda alternativa em termos de causas. Coloquei aqui embaixo a figura de Einstein, né, que foi um dos que questionou a questão das probabilidades, né, que logo no início da mecânica quântica ele não acreditava que Deus jogava dados, mas Deus era um Deus determinista, né, um Deus que tem um propósito bem definido e, portanto, não necessita de probabilidades para criar, ou fazer, ou acontecer, né? Fazer com que um determinado fenômeno seja possível. Né? Então, basicamente é isso. Duas causas universais podem explicar os efeitos, ou seja, podem explicar a natureza como nós a conhecemos. Ou pela necessidade, ou acaso, ou através do design inteligente, através de uma projeção, de um projeto, de uma intenção, de um propósito, de um ser inteligente e consciente. Então, a teoria do design inteligente, ela exatamente se concentra nisso. Ela tem o objetivo de analisar os fenômenos, estudar a natureza e os seus mais diversos processos e exatamente procurar inferir qual dessas duas explicações é a mais plausível. O design inteligente busca estudar os fenômenos e ver qual a inferência mais plausível, a necessidade, o acaso ou um design inteligente. Então é isso que a teoria do design inteligente propõe. Basicamente, pegar os resultados científicos, os fenômenos que a ciência estuda e examinar à luz dessas duas possibilidades. Foi pelo acaso ou foi através de um design inteligente? E para fazer isso, para se desenvolver nesse sentido, a teoria do design inteligente, por ser uma teoria científica, ela faz uso da ciência. O que é ciência? A ciência é justamente conhecimento, é uma busca do conhecimento. Uma busca que é sem limites ou sem preconceitos, né? E pelo conhecimento pleno do universo e da vida. Então, o design inteligente, a teoria do design inteligente, faz uso das ferramentas das ciências históricas, acima de tudo, sem preconceitos ou sem pressuposições pré-estabelecidas. Ela busca fazer uso dessas ferramentas exatamente para buscar qual daquelas duas inferências são as mais razoáveis, ou seja, ou acaso ou projeção, né, o projeto ou desenho inteligente. Então, ao contrário do que muitos querem convencer de que a design inteligente é uma teoria religiosa, é uma teoria meramente, enfim, extra-científica, ao contrário do que dizem, a teoria do design inteligente faz uso das ferramentas do ferramentário científico, seja ela de quais áreas forem, arqueologia, física, química, matemática, tudo isso a teoria do design inteligente faz uso, né? Então, quando se for abordado, se alguém lhe abordar dizendo que não, então desafie essa pessoa, me mostre, me diga, me dê um exemplo real de que realmente você está falando a verdade. Me prove que realmente isso que você está falando é verdade, ou seja, que a teoria do design inteligente é uma teoria, enfim, religiosa. Então, nós precisamos questionar essas pessoas, né? Então, a teoria do design inteligente faz uso dessas ferramentas das ciências históricas, justamente para detectar sinais de inteligência naquilo que é observado, naquilo que é estudado. E aí a pergunta que se faz é: como eu posso detectar inteligência? Como eu posso detectar
design inteligente de forma científica, cientificamente falando. Será que é possível detectar inteligência em algum processo, em algum objeto de observação que é alvo dos meus estudos? Será que eu posso usar a ciência para detectar se aquilo é inteligente ou não, se aquilo é fruto do acaso ou não? É possível sim. A ação inteligente, ela segue padrões que transcendem leis naturais e que conferem à obra uma impressão digital, uma assinatura. São geralmente feitas com o propósito de resolver problemas com eficiência e otimização, e usam mecanismos e planos elaborados com antecedência, e com antecedência resolvem problemas futuros e pressupõem conhecimento prévio dos objetivos finais. Então, como exemplo, nós podemos ver na arqueologia, quando você estuda, por exemplo, um arqueólogo detecta ou descobre, ou, enfim, encontra um objeto de forma especificada, como por exemplo uma lança bem polida, que tem, né, uma forma específica, que tem o objetivo de ferir, né, que tem um peso ideal para você poder lançar e atingir o alvo. Então você usa, por exemplo, na arqueologia, mecanismos para detectar se teve naquele objeto, por exemplo, uma lança, se ele teve um propósito, se ele teve uma intenção. E aí você pode encontrar a questão da otimização, ele teve um polimento especial, ele foi utilizado um material específico naquela lança para ser mais leve possível, para poder adquirir mais velocidade. Então, com isso, tem esses processos envolvidos, né, de otimização, né, mecanismo. Teve um plano elaborado, ou seja, aquela lança foi criada com o objetivo de atingir um propósito, né, de matar uma caça, por exemplo, um animal de caça, né? Então, é possível, por métodos científicos, você examinar o seu objeto de estudo e detectar se há inteligência nele. Outro exemplo são as ciências forenses, né? Tem, por exemplo, o projeto SET, né, que busca pegar sinais do espaço exterior e tentar detectar inteligência nesses sinais, né? São outros exemplos. Eles usam padrões algorítmicos bem estabelecidos para ver se tem inteligência naqueles sinais que eles recebem, né? Um maior exemplo disso são as ciências da computação, né? Os algoritmos para se fazer os programas de computadores. O antivírus, por exemplo, é um exemplo claro de métodos científicos bem estabelecidos da teoria da informação, que é capaz de detectar se um determinado arquivo, um determinado conjunto de dados, né, de informação, um conjunto de comandos, se ele é uma ameaça ou não para o seu sistema operacional. Então ele usa padrões de inteligência para poder ver se aquilo tem um propósito, né, no caso do vírus, tem um propósito de danificar o seu computador, o seu software. Então a ciência está no meio científico, desde o mais natural, né, desde as ciências mais naturais, como a física, a química, até os mais abstratos, como a teoria da informação. Você vê, né, realmente meios ou métodos para identificar a inteligência a partir da instrumentação científica, né? Então é possível detectar design inteligente cientificamente falando, de forma científica, ou seja, usando a ciência para tal propósito. E uma coisa que a gente pode clarificar isso é através dessa figura, né? As duas casas universais, forças naturais ou design inteligente. Mais uma vez, né? Reforçando. Olhando para essa figura, a gente pode claramente diferenciar as duas coisas, né? A gente pode diferenciar claramente o que é força natural e o que é um design inteligente. Então, se você utilizar não só ferramentas científicas, como por exemplo a questão dos parâmetros da simetria na matemática, forma geométrica que exibe uma intencionalidade, ou seja, a intenção de fazer alusão à figura de uma pessoa, né? Então você, fazendo uso desses mecanismos, você pode realmente diferenciar o que é forças naturais e o que é design inteligente. Então ali do lado esquerdo de vocês podem detectar claramente o que é uma coisa inteligente, do lado direito o que é causas naturais, né? Como por exemplo a ação do vento, quem sabe possivelmente até terremotos, né? Que pode fazer com que alguns pedaços de pedras fossem quebrados e assumissem aquela forma, né?
Então, imediatamente nós reconhecemos o que é um desenho inteligente ao olharmos uma forma como função proposital e específica. A gente consegue, até mesmo sem o uso das ferramentas científicas, pela própria intuição, pela própria capacidade de raciocínio que nós temos, a gente consegue realmente diferenciar uma coisa que tem propósito, que tem função específica daquilo que não tem, né? Então é exatamente isso, reforçando mais uma vez, o design inteligente procura exatamente examinar essas duas causas finais, se é forças naturais ou se é design inteligente. Bom, então, se nós analisarmos historicamente assim, desde o início da ciência moderna, como nós a conhecemos, né, especialmente marcada pelo grande físico Isaac Newton, a gente observa que até então os cientistas eles não tinham problema com isso, eles não tinham dificuldades em saber diferenciar o que era forças naturais e o que era projeto, o que era design inteligente. Isso tanto é verdade, e se a gente for observar nas biografias, a grande maioria dos pilares da ciência moderna que nós a conhecemos hoje eram cristãos. Então eles não tinham dificuldades entre diferenciar o físico, o real, o físico, o que era possível explicar pela ciência, e o que era metafísico, ou seja, o que estava além da ciência. Eles não tinham dificuldades com isso, né? Eles sabiam diferenciar exatamente o que era causas naturais, né? Por exemplo, um relâmpago, sabiam muito bem descrever, através da eletricidade, do magnetismo, o fenômeno, né? E sabiam, por exemplo, diferenciar o fenômeno transcendente, né? Como, por exemplo, a consciência, uma coisa que transcende a ciência como nós a conhecemos. Mas isso era verdade até 1859. A partir daí, com o darwinismo, aquela segunda via que eu mostrei para vocês a respeito do design intencional, né, de um projeto inteligente, ela foi descartada da academia. Agora, a partir daqui, nós temos que pensar tudo em termos de forças naturais e do acaso. Tudo a partir de agora deve ser explicado à luz de forças naturais e do acaso. Então o darwinismo, né, Charles Darwin, com seu livro Origem das Espécies, juntamente com Oparin, que propôs a teoria do início da vida, né, a partir da sopa primordial, ou seja, através da teoria do início da vida a nível molecular, e juntamente Oparin com os experimentos de Stanley Miller, que tentaram provar que aquilo que Oparin propunha era verdade, ou seja, que a partir de elementos inorgânicos presentes na atmosfera e no planeta, numa situação bastante caótica, era possível, a partir de elementos químicos não vivos, né, você produzir elementos vivos, né? Ele simplesmente produziu uma sopa de aminoácidos e a partir daí inferiu que a vida começou a partir daí, mas não explicou os detalhes, não explicou como isso acontece e muito menos provou que aquilo era uma vida, porque de fato aminoácidos não é vida, né? É simplesmente aminoácido, é uma matéria inorgânica. Eles justificam o fato de que toda proteína tem aminoácido, mas se esqueceram de lembrar que nem todo aminoácido não é proteína, ou seja, a proteína pode se tornar aminoácido, mas aminoácido não pode se tornar proteína, né? Então, eles deixaram esse detalhe debaixo do tapete e, a partir daí, criaram essa visão, né? Ou seja, tudo daqui para frente só pode ser explicado por essa via, né? Na via de que tudo é produzido por causas naturais, por forças naturais e pelo acaso. Então, o naturalismo metodológico, ele domina a ciência a partir daí, ou seja, tudo é causas naturais, tudo são frutos de forças naturais. Forças naturais é a única causa final e absoluta. Isso se tornou tão verdade que a ciência ficou cega de um olho. Como disse o bioquímico Richard Dickerson, a ciência é um jogo como uma regra magna, pré-definida. Olha só, pré-definida. Você já começa a estudar a ciência com uma pré-definição.
devemos explicar o universo físico e material em termos de causas naturais. Então, pela afirmação desse bioquímico, ficou claro que só uma via é possível de explicar tudo que existe, só por forças naturais e por meio do acaso. Um outro grande cientista, né, o Francis Crick, que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina, reforça isso dizendo simplesmente que o design inteligente ele é psicológico, assim como um frio. Os biólogos devem constantemente manter em suas mentes que observam que o que observam não foi planejado. Como você vê, é uma imposição. Tem que observar que não foi planejado, mas são frutos da evolução. Ele realmente não explica como isso é verdade, por que isso é verdade. Ele não justifica com argumentos científicos e muito menos faz uso do método científico para provar isso. Porém, ele impõe isso como uma verdade única, né? A via única e absoluta para se justificar tudo que realmente nós podemos observar. E aí, o mais famoso deles, né, o popstar do evolucionismo, Richard Dawkins, afirma que o design inteligente, ou melhor, o design como nós afirmamos, como nós divulgamos, como nós defendemos, ele simplesmente parece design. Mas na verdade ele não é, ele só tem uma aparência de design. Ele diz que a vida e o universo eles são coisas complicadas, que têm apenas aparência de design, mas que na verdade foram forças naturais. Novamente ele afirma, ele só diz que tem aparência, mas não justifica isso, não mostra, né, de modo científico, através do método científico, de que aquilo que nós investigamos é falso e aquilo que ele afirma é verdadeiro. E aí, fazendo uma analogia, se a gente fosse realmente ser fiel às palavras de Dawkins, ao olharmos para essa figura de incêndio, sob a ótica de Dawkins, a gente poderia dizer que aquilo não é um incêndio. Aquilo é simplesmente uma aparência de incêndio. A gente pode ver fumaça, né? A gente pode ver sinais de que realmente existe um incêndio ali, né? Sinais de um incêndio, por exemplo, é fumaça, né? De fogo, né? Onde tem fogo, tem fumaça. Mas se eu fosse realmente ser como Dawkins, eu diria que aquilo não é um incêndio, aquilo não é fogo, é apenas a aparência de fogo. Mas, como diz um ditado popular, onde há fumaça, há fogo. Então, você faz uso das evidências do fogo, que no caso é a fumaça, para detectar a presença de fogo, a presença de incêndio. Então, realmente, o que Dawkins afirma não é o que realmente a realidade condiz, né? Bom, então, por vários e vários, né, séculos, né, por alguns séculos, a ciência ficou realmente cega de um olho, né, apenas fazendo uso dessa via, forças naturais e acaso, até que em 1995, um grupo de cientistas de ciência realmente séria, né, como diz um amigo nosso, um dos proponentes do design inteligente aqui no Brasil, o professor Marcos Eberlin, da Unicamp, como diz, né, um grupo de cientistas que fazem ciência com C maiúsculo, né, pesquisadores sérios, como bioquímicos, físicos, biólogos, matemáticos, pessoas sérias realmente, se reuniram e formalizaram a teoria do design inteligente. Então a teoria do design inteligente é defendida por uma comunidade de pesquisadores academicamente qualificados que ousam desafiar a regra magna e o paradigma, né, que até então foi colocado no meio acadêmico, e propõem o quê? Eles simplesmente só se colocaram ali para se opor ao evolucionismo, se opor a essa causa magna das forças naturais e da aleatoriedade? Não. Eles não só se opuseram a isso, mas proporam algo para ser colocado no lugar. Bom, aqui tem uma lista, né, de alguns desses grandes cientistas, né? Ali, por exemplo, nós temos o Michael Behe, que esteve semana passada aqui no Brasil, justamente na ocasião da abertura do Instituto Discovery, e alguns outros, né, de grande influência nos seus meios acadêmicos. Então, qual foi a proposição que eles se dispuseram a colocar no lugar dessa teoria, né, do darwinismo, do evolucionismo, do naturalismo metodológico? Eles se proporam